poder e humildade para acessar o reino de glória. Lucas 11, versos 1 e 2, está escrito assim, ó. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, Jesus recebeu um pedido que eu creio que alegrou muito o coração dele. Um dos seus discípulos chega para Jesus e pergunta e pede: ensina-nos a orar. Ele não pede: ensina-me a orar. Ele pede: ensina-nos a orar. Isso é visão de reino. Visão de reino, eu não quero ser abençoado, eu quero que sejamos abençoados. Não é Deus me exalta, é Deus nos exalta, nos levanta, nos fortalece. Esse discípulo pede: ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Esse discípulo está dizendo assim: ensina-nos a ser mais íntimos. E volto a perguntar, como já perguntei no início do culto hoje: alguém aqui quer ser mais íntimo de Deus? E como a gente está respondendo às direções que Deus nos deu para esse ano sobre jejum, sobre leitura bíblica, sobre oração, sobre cultuar, congregar, sobre servir, sobre nos envolver com o reino e com a obra do reino? Porque senão é utopia, é loucura esperar o resultado, se a gente está vivendo um paradoxo, o contrário, o oposto do que a gente quer. Tem gente dizendo: eu quero melhorar, mas eu não quero me esforçar, eu quero crescer, mas eu não quero me comprometer. Isso é loucura. Eu quero mudar, mas sempre que chega uma parte que eu não gosto, eu fico do mesmo jeito, então não muda. Esse discípulo diz: ensina-nos a orar. Oração é entrega. A igreja precisa continuar sendo conhecida como um lugar de oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de bênçãos. Jesus disse que a casa dele seria chamada casa de bênçãos? Não. É uma casa de bênçãos? É. Mas Jesus disse que seria chamado casa de bênçãos? Casa de oração. O que é oração? É quando primeiro eu me esvazio, eu me entrego a Deus, eu me esvazio de mim, e aí Deus, com a sua generosidade e bondade, começa a me encher daquilo que é dele, e quem sai ganhando na história sou eu. É mais ou menos como você ir a uma loja, e você tem aquela roupinha velha que você está usando faz tempo, e o dono da loja diz assim: vem aqui, entra ali naquele provador, tem umas roupas novas lá dentro, tira essa sua e leva, prova, as que ficarem boas em você pode levar. Aí você entra no provador e diz assim: eu quero levar essas roupas, mas não quero abrir mão da minha roupa rasgada e velha. É assim que a gente vive. A gente quer o reino, a gente quer a novidade, a gente quer, infelizmente, colocar remendo de roupa nova em remendo novo, pedaço de pano novo em roupa velha. E aí Jesus disse que vai estourar mais ainda, o rasgo fica maior. Não dá para misturar quem eu era com quem Deus me criou para ser. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É assim que eu quero viver. Entra no provador desse culto e pelo amor de Deus, me entenda, arranca a roupa emocional, espiritual, temperamental, meu jeito, minha personalidade, meu temperamento. É, pastor, que eu tenho sangue quente. Todo mundo aqui tem, irmão. Quem não tiver com sangue quente aqui morreu. Ai, não, pastor, é que eu sou descendente de não sei o que, eu sou não sei o que. Eu sou descendente de um monte de coisa, mas acima de tudo, eu sou ascendente. Eu vou subir para o reino dos céus, a nova Jerusalém, minha pátria. Meu maior orgulho, minha maior honra não é a terra de onde eu vim, é para onde eu vou. Pelo amor de Deus. Então entra nesse provador que é a oração, que é o ambiente de ministração da palavra, e tenha coragem de, pelo amor de Deus, presta bem atenção no que eu estou dizendo, espiritualmente, emocionalmente, se despir, arrancar tudo diante de Deus. Diante de quem? Deus, é isso aqui, Deus, eu quero matar, quero arrebentar, quero fugir, mas eu não posso, eu sei que está errado, então o Senhor me ajuda. Então o Senhor me ajuda. Deus vai começar a te dar palavras, vai te vestir de novidade de vida. E as pessoas vão começar a olhar para você e vão dizer:
alguma coisa aconteceu, você está diferente. Você vai dizer: acabei de vir do provador de Deus. Como é que é isso aí? Eu fui para um culto, eu fui para a presença de Deus, eu fui para a igreja, eu abri a Bíblia, eu orei, e Deus removeu, eu joguei fora a velha bagagem, o fardo velho, e agora eu estou andando em novidade de vida. Venha o teu reino, Senhor, porque eu não sei me governar, eu por mim mesmo ando desgovernado. Alguém fala sobre inteligência emocional, mas nossas emoções não são inteligentes. Quantas pessoas perderam uma família, perderam o casamento, perderam a vida, estão presas, porque foram descontroladas emocionalmente. Quem conhece alguém assim, diga: eu conheço. Então eu preciso render tudo a Cristo, ao governo de Deus, ao reino de Deus, e precisa ter coragem para isso. Alguém veio com coragem essa noite? Por isso que mês passado foi força e coragem, porque o confronto estava para chegar. Força e coragem, para abrir mão das suas mesmas desculpas, e começar a falar por fé. Pastor, mas não mudou. Por isso que é por fé, porque se já tivesse mudado, não era por fé, você estava falando por obra. Quem está enfermo precisa começar a falar sobre a sua cura por fé, e parar de falar da doença. Eu não estou falando para negar numa consulta médica, negar o tratamento, deixar de tomar remédio, falei isso. Mas tem que começar a declarar: estou curado pelas feridas de Jesus, eu estou abençoado, a minha família é uma bênção, meus filhos estão abençoados, a minha esposa, o meu marido, o meu casamento, a minha casa, a minha cidade é abençoada. Ensina-nos a orar, Senhor. Foi o pedido, e ainda bem, irmão, tem pedido que é fantástico, ainda bem que teve alguém para fazer, para perguntar. Vocês vão ver um do Pedro hoje, que foi, olha, cirúrgico. Importantíssimo. Aí na semana passada eu falei, e só vou comentar bem rápido porque eu quero ficar na mensagem de hoje, 2 lições que a gente aprendeu e a gente já vai para as novas. A primeira lição, venha o teu reino, não é uma oração passiva, onde eu faço, cruzo os braços, fico esperando, dormindo. Ah, Senhor, o Senhor vai fazer? Vai operar, Deus? Não. É uma oração onde eu me comprometo. Sabe, eu falei ainda há pouco, a igreja, Jesus disse: a minha casa será chamada casa de... A gente precisa lembrar disso, porque a igreja, a imagem, a figura da igreja, foi se tornando uma figura só de benefícios. E pelo amor de Deus, volto a dizer, Deus é abençoador, é galardoador de quem o busca, tem bênçãos quando a gente busca Deus, ótimo, ok, mas a gente não pode esquecer que em primeiro lugar, oração é lugar de entrega, igreja é lugar de entrega. Eu vou me entregar, eu vou me render, eu vou me esvaziar, eu vou deixar de ser quem eu era, eu vou renunciar à minha velha forma de ser. Primeiro eu me entrego, depois eu recebo. Infelizmente, pastores, falo de mim, da nossa classe pastoral, muitas vezes não tem falado tanto quanto deveria. Igreja é lugar de entrega, de se esvaziar, de se arrepender, de clamar misericórdia, de pedir perdão, de ouvir verdades que consolam, que confortam, mas que confrontam também. Não é casa de massagem. Oi, hoje é o culto da massagem. Qual massagem? No ego. Eu vim aqui para ouvir falar que eu... Deixa eu tomar cuidado, senão eu vou falar de alguém, falar que só a quedinha de Deus. Quedinha de Deus? Como é que meu Deus não tem quedinha não. Meu Deus se entrega. Jesus olhou para aqueles que o cercavam para crucificar e disse assim: ei, vocês não me matam. A gente tem poder para te matar? Não tem. Só tem poder daquilo que o céu deu. E ninguém me mata, eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida. Se eu não desse a minha vida, ninguém tocava em mim. Essa é a diferença. Irmãos, o reino de Deus é um reino de entrega. A gente entrega aqui porque isso aqui é muito pequeno.
perto da glória que em nós há de ser revelada, e ela começa a ser revelada à medida que a nossa intimidade com Deus vai aumentando a intimidade, a gente começa a se sentir pegando fogo, incendiado, feliz, em êxtase. A pessoa olha e fala assim: mas tua vida está arrebentada. Fala: mas eu estou feliz, por quê? Porque Deus está em mim, está comigo. Eu estou passando tudo isso, mas não estou passando sozinho. Ele é meu provedor, Ele é minha alegria, Ele é meu companheiro, meu consolo, meu ajudador. Deus está comigo nos dias de angústia e nos dias de alegria. A gente não pode esquecer disso. Venha o teu reino não é uma oração passiva, mas um compromisso com a implantação dos valores do reino da terra. Então, se a gente vive com o mesmo padrão do mundo, que o mundo faz, a moda diz que agora tem que fazer não sei o quê. Então eu vou fazer. Desculpa, o que você está acrescentando do reino aqui na terra? Porque Deus vai te perguntar. Então é melhor ouvir de mim agora do que depois. Agora é a hora da lição, depois é a prova. Irmão, tem gente que está pronto para imitar tudo que o mundo faz, mas há muito tempo não entrega nada para Deus. E quando entrega, vou chegar nessa parte, mas fica medindo o quanto está servindo a Deus. Meu Deus, que vergonha. Até o que vergonha eu falei hoje de manhã, porque realmente é uma vergonha. A gente mediu o que a gente entrega para Deus, que sendo o Senhor de tudo, deu o próprio filho. Quem aqui tem filho? Tem coragem de dar seu filho para morrer por bandido? Deus deu dele. Nem por gente boa a gente tem coragem de entregar, né? Deus deu dele. E a gente está medindo o que a gente entrega para Deus. Segunda lição que a gente aprendeu é que no reino da graça somos influenciados e guiados pela cultura do céu e não da... Quando as pessoas olham para você, elas veem mais do céu ou da terra? Não, pastor, eu sou um influencer. E o que você está influenciando? Quanto de Deus você está influenciando alguém? Não, pastor, é que assim, a minha área é outra. Eu pensei que você era evangélico, crente, protestante. Não, eu sou, pastor, é que a minha área é outra. Irmão, a gente pode ter a área que for, mas a gente nunca pode deixar de ser imagem e semelhança de Deus. A gente nunca pode deixar de ser, acima de todas as coisas, embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Pega a mensagem que eu ministrei esse mês aí, acho que é governados pelo céu, coisa assim, da quarta-feira. Renovados e governados pelo céu. Pega essa mensagem e veja o que a Bíblia diz. Quem eu e você temos que ser aqui na terra? Mentalidade mudada, dia após dia, e representantes de Cristo na terra. Quando fala dessa cultura do céu na terra, da cultura influenciada e guiada pela cultura do céu e não a cultura da terra, no domingo passado nós falamos de o momento que a gente estava vivendo, domingo de Santa Ceia, e dos dois elementos da ceia. Jesus mandou partir o pão e comer em memória dele, lembrando do corpo dele, sacrificado numa cruz por amor a nós. Sabe o que Jesus falou? Ele falou: faz o seguinte, eu sacrifico o meu corpo. E lembra que Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Sabe o que Jesus estava nos ensinando? Quando vocês forem partir o pão, se lembrem que no meio do deserto que é a vida de vocês, no meio dos desafios, eu sou o provedor de vocês. Nos melhores e nos piores dias, Jesus disse assim: partam o pão, tenham comunhão. É o que a gente está fazendo aqui agora. Essa comunhão, o pão está sendo partido, o maná do céu está descendo, a palavra está sendo entregue, Jesus o pão vivo. Nessa hora ele diz: se lembre que você não vai passar necessidade, porque Jesus é o seu provedor. Ele é tão provedor que ele pagou a conta, pagou, literalmente. Havia uma conta que toda a humanidade tinha com o inferno, por causa do pecado. Todos nascem em pecado e tinha uma dívida. A Bíblia diz que a cédula que era contra nós, Jesus rasgou. Ele pagou, pegou aquela cédula, aquela nota promissória que o diabo tinha, que dizia: a alma do Rogério é minha. Jesus disse: eu pago pela alma do Rogério e eu fico com a promissória. Aí o diabo às vezes olha e diz assim: vamos tentar negociar de novo? Jesus diz: não, eu rasgo a promissória. Rogério não tem mais dívida e o também não tem mais dívida, porque eles aceitaram o reino da graça, do sacrifício do Filho de Deus pela sua própria vida. O reino da graça paga o preço, isso é provisão. Olha a provisão de Deus. Vocês não conseguem pagar para ir para o céu, mas eu pago a conta.
E ele foi lá e pagou. E custou caro. Ninguém vai para o céu de graça. Ninguém, vou dizer de novo, ninguém vai para o céu de graça. A gente não paga, mas Deus pagou. A vida eterna não é de graça. Não é. Deus pagou. Sabe aquela história? Eu fui num restaurante, quando fui pagar a conta, o garçom falou: não precisa pagar. Nossa, é de graça? Ah, não, alguém passou e já pagou a conta. Você não pagou, eu não paguei, mas alguém pagou. Então na hora que você for adorar Jesus, a hora que for adorar a Deus, a hora que for dar glória a Deus, a hora que for cantar louvores, abre um pouquinho mais o pulmão, abre um pouquinho mais a alma, mas se derrama de verdade e lembra que a maior conta da tua vida, você talvez está preocupado dizendo: pastor, eu tenho contas essa semana altíssimas para pagar, eu estou com o nome no vermelho, a empresa está à beira da falência, mas eu quero te dizer que a eternidade tem um preço altíssimo e nenhum de nós tinha condições de pagar e jamais conseguiríamos pagar. Jesus foi lá como nosso provedor, sacrificou o seu próprio corpo e pagou essa conta. O castigo para pagar essa conta foi colocado no corpo dele. Isso é pouca coisa, gente? Será que Jesus merece que a gente adore a Ele com toda a nossa alma? A cultura do céu é também participar do cálice em memória de Cristo, celebrando o seu sangue derramado até a última gota, porque a Bíblia diz que depois de descer, sair todo o sangue, ainda saiu do corpo dele o quê? Quando furaram o lado dele com a lança? Água. Quanto é que Jesus economizou de sangue quando foi morrer por mim e por você? Nada. Jesus não fez conta do sangue. Eu vou entregar para eles 10% do meu sangue, mas a gente faz conta e acha ruim de entregar 10% da nossa renda, o dízimo. Meu Deus. Jesus não fez conta na hora de entregar 100% do seu sangue, mas a gente faz a conta da primícia, 3%, então por que eu tenho que entregar um dia meu de trabalho? Eu ouvi um pregador uma vez dizendo, falou: porque o sacerdote entrega os 30 dias dele, orando e buscando a Deus, palavra, direção para cuidar de você e da sua família. Jesus esgotou, Jesus derramou, Jesus entregou tudo, o seu corpo inteiro estava ali, o seu sangue até a última gota. E o sangue, quando Jesus fala do cálice, do fruto da vide representando o sangue, fala de alegria. Jesus está dizendo assim: eu esgoto a minha vida para que vocês, mesmo passando pelo deserto e por dias difíceis, ainda tenham a minha alegria dentro de vocês, a alegria do Espírito de Deus. E a gente quer servir a Deus com conta-gotas. A gente quer contar: Deus, essa semana eu orei 15 minutos. Deus, essa noite eu orei 34 minutos. Próxima noite eu nem preciso orar, porque eu oro geralmente 15, 34 dá para 2 noites. Deus, olha só, eu li 4 capítulos da Bíblia, o meu recorde era 2. Amanhã eu nem preciso ler. Ai. Ô pastor, não fala essas coisas não. Fala. Estou só começando, está aquecendo ainda, não pegou ainda. Quanto tempo esse culto vai demorar? No meu conta-gotas eu só tenho mais 17 minutos e 30 segundos. Ah, é? Para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Porque você vai para um culto chato, porque não tem palavra, que não tem sentido, eu compreendo. Mas irmãos, não é por nada não. Deus tem derramado graça, glória e palavra nesse lugar. Então não dá para medir com conta-gota o que a gente vai entregar para Ele. Porque Ele não entregou em conta-gotas a sua vida por nós. Está claro até aqui? Na hora que for oferecer a Deus, sábado que vem a gente tem o clamor nos hospitais, e no Paço Municipal, clamando pela cidade, clamando pelos enfermos. Tem gente que, não, eu fui mês passado, agora eu estou com crédito por 3 meses. Irmão, tem gente que só vem domingo de Santa Ceia na igreja, e não é por causa da pandemia não, já era uma prática da pessoa. E já tem gente que não vem na ceia. Eu não vou participar, então eu não vou. Está se auto-sabotando. Mas é que, pastor, eu vou ficar sem graça de não participar. E por que você não participa? É que tem umas coisas erradas. Então deixa a palavra de Deus ir colocando as coisas erradas em ordem. Porque o perigo maior, irmão, não é passar vergonha de pegar a ceia ou não. O perigo maior é estar no vermelho e perder a eternidade. Esse é o grande perigo. Será que a gente está vivendo, enxergando a realidade? Chega, em nome de Jesus, aqui nessa igreja, hoje, em nome de Jesus, Deus manda fogo e queima todos os conta-gota. Ninguém vai servir a Deus aqui com conta-gota mais. Isso, quando for dar amém, não vai ser esse amém, vai ser aquele amém. Melhorou?
Ainda não foi assim, aquele oceano, aquela cachoeira, som de muitas águas. Mas já melhorou. Mas tem dia, irmão, tem culto que eu entro aqui, irmão. Irmão, dá glória a Deus, é conta-gota. Glória. Irmão, dá um aleluia aí. Quem guardou aleluia, solta ele agora. Aleluia. Ei, olha para o irmão que está do teu lado, ele está meio distante, mas dá uma olhadinha. Faz tempo que eu não peço isso, dá uma olhadinha. Fala, querido irmão, joga o conta-gota fora. Porque Jesus deu a vida inteira por você. É noiva de Cristo? A noiva de Jesus está aqui? Quem aqui quer um bom casamento? Quem já é casado quer um bom casamento, e quem ainda não casou, mas quer quando casar ter um bom casamento. Um bom casamento é onde um dá tudo e o outro não dá nada. Onde um dá tudo e o outro dá em conta-gotas. Você é uma boa noiva para Jesus? Eu sou uma boa noiva para Jesus? O meu tempo de oração, de adoração, a minha intensidade, a minha fidelidade, a minha lealdade. Porque tem gente que respeita uma aliança enquanto tem interesse. Isso não é aliança, isso é só interesse. Os votos matrimoniais são na alegria e na tristeza, na saúde e na riqueza e Mas tem gente, irmão, que é só no bem bom. No bem ruim sai fora. E tem gente que é o contrário, é só no bem ruim. Quando a coisa fica boa, mete o pé. Eu quero uma aliança com Jesus para toda a eternidade. Reina, governa. Eu não vou mais servir a Deus em conta-gotas. Eu não vou ficar mais contando quantos minutos eu dei. Eu vou entregar tudo de verdade. Abra a Bíblia em Romanos, vamos para a terceira lição. Até aqui está claro? Será que Deus está falando com alguém até agora? A igreja primitiva, gente, Romanos 14, impactou gerações entregando tudo. Eles se entregavam por inteiro mesmo. Sabe por quê? Porque eles olhavam para o alto. Eles olhavam para Jesus, eles acreditavam, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A igreja, o problema da igreja é que o tempo foi passando e a igreja parou de acreditar na volta de Jesus. Será que a gente não percebeu que Jesus está levando um monte de gente rapidinho? Um monte de servo de Deus está sendo levado. Um monte, servo e serva de Deus. E se Deus decidir que essa semana é a minha vez, a sua? E aí? Pastor, está amarrado, não vem me gorar não. Não é gorar não, é pregar. Ontem fui fazer uma visita, uma família preciosíssima, a irmã Juliana. O marido da irmã Juliana está com Jesus já, o irmão Ronaldo. Mas sabe, no meio daquela dor, eu e a pastora passamos a tarde lá com ela. Sabe o que consolou e alegrou meu coração? Foi ver uma pessoa, uma família, que foi bem alimentada. E que tem confiança do reino dos céus. E que diz, pastor, o senhor vem pregando faz muito tempo sobre isso. Muito tempo que Jesus está para voltar, o que a gente pode ir, que a qualquer momento vai acontecer. E aconteceu. A gente não pode dizer que foi pego desprevenido, de surpresa, porque Deus tem falado com a gente. É óbvio que não é fácil, não é simples, nós não estamos menosprezando a dor da separação. Mas ninguém pode dizer que foi pego de surpresa. Quem congrega aqui, não. Não. Se Jesus me levar essa semana, o mínimo, eu não vou ver mais nada. De vocês não, vou ver Deus. Aleluia. Mas é que isso aqui continue. Porque essa igreja não é minha, ela é de Jesus, essa obra é de Deus. E vai ter gente para dar suporte, para a pastora e para os irmãos, para continuar. Porque essa obra é de Deus. Irmão, a história não termina em mim, não termina em você. Nós temos que carregar a nossa parte da arca, do testemunho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vem o teu reino. Vem o teu reino. Governa a nossa vida de verdade, Senhor. Sabe, ouvir da irmã lá, pastora, eu fico imaginando como é que deve estar sendo para vocês, porque é tanta notícia, é tanta coisa acontecendo, não deve estar sendo fácil. Eu falei, Deus, nós viemos consolá-la, e ela ainda no final, ainda vem nos dar uma palavra de consolo. E aí o que Deus falou comigo? Gente bem alimentada, que dá crédito ao que ouviu, também dá fruto até na dor. Até na dor dá fruto. Irmão, em nome de Jesus, até nos dias de dor, que nós venhamos dar fruto do reino de Deus. Romanos capítulo 14, verso 17, está escrito assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria onde? Alegria onde? No Espírito Santo. Olha comigo a terceira lição. A terceira lição
que eu quero falar com você aqui hoje. Deixa eu ver onde que eu coloquei o negocinho aqui, que eu ando com ele para lá, para cá, perdi, daqui a pouco eu acho, ele aparece. Tem problema. Ah, tá aqui. Eu nunca ponho no bolso da frente, hoje eu pus. É culpa sua, Rafa, tá vendo? Terceira lição: passamos a viver um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Olha, presta atenção, quando Paulo diz o reino de Deus não é comida nem bebida, Paulo não está dizendo que é errado se alegrar em comer bem e beber bem, pelo amor de Deus. Nós acabamos de falar sobre a cultura do reino, e dentro da cultura do reino está o partir do pão, está a mesa. Quando Jesus fala, quando vocês cearem, façam isso em memória de mim, e isso tem a ver com o reino, amém? Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês podem estar na mesa mais farta ou mais simples, não é isso o reino de Deus. Não é medir a diversidade do que tem na mesa, a riqueza do que se põe à mesa. Tem mesas simples, cheias do reino de Deus, e tem mesas pomposas que não tem nada do reino de Deus. Em outras palavras, tem gente com muita coisa, com muita pompa, fazendo muito, querendo, muita vaidade, e preciso fazer bonito, e preciso impressionar, e preciso isso, preciso aquilo, e não tem nada do reino ali. E tem gente dizendo, olha, eu tenho um pãozinho com manteiga. Para quem gosta de café, gente, é que eu não gosto de café. Graças a Deus. Porque se eu gostasse, do jeito que a turma que toma café, toma tanto de café, e como a turma que toma café fala que tem dificuldade para dormir, eu estava enrolado na vida. Deus falou, não posso, tira o dispositivo café dele, não pode. Graças a Deus. Mas gente, quem já me recebeu na sua casa sabe, às vezes a pessoa faz lá uma sopa, um negócio, pastor, aí põe manteiga, põe pão francês, manteiga, aí põe requeijão. Esses dias fiz uma visita à família no interior, voltando de Ribeirão Preto, passei em Limeira, visitar um casal que a gente conhece, mudaram para lá, precioso. Aí depois lá presunto, queijo e requeijão, tudo bonito, né? Porque vai receber visita, você põe requeijão. O pastor Rogério chegou, tenho liberdade. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa, que vocês mudaram recente, vocês têm manteiga aí, margarina, que é coisa dessa bem melecada? Aí falou assim, tem pastor, manteiga não tem, mas tem margarina. Eu falei, tá ótimo, nem precisa ser quali. Colocaram na mesa, gente, eu já vou no biquinho do pão. E o biquinho do pão é mistério para quem eu celebro casamento, né, Gu e Sibeli, quem já participou sabe. E já mando bala, gente. Daqui a pouco eu olho e falo assim, caramba, eu preciso pegar pelo menos uma fatia de presunto e queijo, se der o trabalho de comprar, né. Aí no final eu pego o meinho do pão, só a fileirinha assim, põe um pedacinho de presunto e queijo e pronto. E se bobear, volta na manteiga. Irmãos, às vezes a gente quer fazer tanta coisa e não produz nada. Em nome de Jesus, nós não vamos viver de aparência. O reino de Deus não é reino de aparência, é isso que Paulo está dizendo. Não é um reino de marketing, de fazer, não, é um reino de verdade. Um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Quando fala de justiça, olha comigo bem rapidinho, põe aqui direto, Romanos 3, 22 ao 24. Romanos 3, do 22 ao 24, vocês têm os textos que foi, né? Coloca aí para mim o reino de justiça. 3, verso 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de quem? De Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Esse reino de justiça, ele se dá através de Jesus, pagando o preço. Deus, presta bem atenção, que Deus é tão justo. Alguém diz, não, Deus é injusto comigo. Talvez o que você está vivendo agora, você não compreenda. Eu passo por coisas na vida que às vezes eu não compreendo. E isso é normal. Deus, eu não estou entendendo. Deus, eu estou chateado, eu estou triste, estou decepcionado e tal. Mas Deus não é injusto com ninguém. E eu provo para você. Sabe por quê? Porque até com o diabo Deus foi justo. Foi justo? Primeiro, Lúcifer. O nome Lúcifer, alguém sabe o que significa? Anjo de luz. Lúcifer era o querubim ungido. Ezequiel vai falar que ele era o mais lindo, e vai falar de um monte de pedra, uns negócios bonitos lá, que nem entendo o nome daquelas coisas, sardônica, topázio, zafira, ametista, não entendo nada. Pedra é pedra. Mas vai falar de toda a beleza. Anjo do que mesmo? De luz. Por que anjo de luz? Alguém sabe? Lúcifer tinha luz própria. Por que ele era um anjo de luz?
Porque ele adorava o Senhor face a face. E a Bíblia diz que Moisés, 40 dias que ficou com Deus face a face, desceu e o seu rosto resplandecia luz. Agora imagina Lúcifer, anos e anos e milhares de anos ali adorando ao Pai, adorando a Deus, adorando. Irmão, foi enchendo de luz e de luz e de luz. Irmão, quem se entrega para a intimidade, quem se entrega para adorar, começa a brilhar. E quem não se entrega só fica murmurando e reclamando. Eu não sinto nada, está esquisito. Se entrega, meu irmão, que você vai ver que é gostoso sentir o fogo de Deus na sua vida. Essa igreja vai pegar fogo. Nós vamos brilhar, não por nós, por causa da presença de Deus. Se entrega mais, irmãos. Num culto como esse, rasga, agarra cada palavra, se abre, porque Deus te trouxe aqui para mudar. Você não é telespectador, você é adorador. Você não é ouvinte, você é adorador. Só que a Bíblia diz que depois de um tempo o rosto de Moisés parava do quê? Rosto de Moisés, depois de um tempo, parava de brilhar e ele podia tirar o véu. Primeiro ficava com o véu, porque não podiam olhar direto para ele. Depois ele ficava com o véu para não perceberem que o brilho já tinha ido. Porque relacionamento com Deus é igual banho, precisa todo dia, é igual comer, porque tem gente que não toma banho todo dia, então vamos lá. Tem que comer todo dia. Ah, pastor, eu faço jejum intermitente, às vezes eu não como, preciso ir ao banheiro todo dia. Criatura, você não fica entupido. Pelo menos a bexiga funciona. Porque às vezes tem gente que vai de cada 3 dias, né? Tudo bem, mas a bexiga funciona, pelo amor de Deus. Relacionamento com Deus é isso. A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. Agora a pergunta é, onde você está colocando tua lenha? Aonde nós estamos colocando nossa lenha? Sabe por quê? Deus acende o fogo no nosso coração. Quando a gente conhece Jesus, primeiro amor apaixonado. Só que Ele deixa a responsabilidade para nós manter acesa aquela chama. Só que às vezes, sabe o que a gente faz? Ao invés de pegar a lenha da adoração, a lenha do servir a Deus, a lenha do conhecer a Deus, ser íntimo de Deus, a gente pega a lenha da murmuração, a gente pega a lenha da vaidade, a gente pega a lenha da mágoa, e a gente começa a alimentar a fogueira que o diabo propõe. Em tudo a gente vê defeito, tudo é difícil, tudo é complicado, é porque eu não consigo, é porque é meu jeito, é porque falaram, é porque fizeram, é porque eu estou cansado, é porque não sei o que, né? Irmão, tem gente que de longe você vê a fogueira da murmuração que é a vida da pessoa. Pega essa lenha da murmuração, joga fora e põe lenha na adoração, porque na adoração Deus te abençoa. Agora lembra, a gente estava falando do Lúcifer. Alguém está lembrado disso? Anjo que se tornou príncipe porque saiu da face de Deus. Ninguém sai da presença de Deus e continua brilhando. Escreve isso e guarda isso. Ninguém sai da presença de Deus e continua brilhando. Vai apagar. Pode durar um tempo ainda, mas uma hora vai acabar. Aquele brilho, aquela luz vai embora. E aí que muita gente fala assim, eu estou na igreja, mas parece que eu estou morto, eu não sinto mais. Porque parou de colocar lenha na fogueira. Perdeu o brilho. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus quer restaurar o brilho essa noite. Deus quer incendiar eu e você, irmão. Põe lenha na adoração. Começa a cultuar diferente, seja extravagante. Reino de justiça, justificado por Cristo. Deus é tão justo que até com o diabo ele foi justo. Como assim, pastor? O diabo, quando Deus criou o homem, pôs o homem na terra, Deus já tinha lançado o diabo fora e tal. Aí o diabo veio conversar com a mulher, e veio conversar com o homem. Deus podia ter colocado um dispositivo no homem. Quando o diabo falar, você bloqueia e você nunca vai me desobedecer. Não, Deus deu livre-arbítrio, liberdade. Quando o diabo vem e seduz o homem e o homem cai, o diabo passa a governar sobre o homem. O reino das trevas vem sobre o homem. O império das trevas, porque não é reino, é império, vem sobre o homem. E Deus permite, porque Ele é justo. Aí Deus podia fazer igual aquele menino. Sabe aquele menino que desce para jogar bola, que vai brincar de bola na praça com os amigos, mas ele não é tão bom de bola. E aí ele fica no time, ele entra, aí ele fica no time de fora, aí ele entra, perde, aí fica no time de fora novo, entra, perde, ele pega a bola e vai embora. Se eu não brinco, ninguém brinca. Vocês já viram isso? Tem gente aqui que já foi esse menino, né? Deus podia olhar e pegar na mão grande. O homem é meu, diabo, você não pode. Irmãos, o diabo aguenta com Deus? O diabo aguenta uma batalha com Deus? Então Deus podia na mão grande dizer, o homem é meu. Podia ou não podia? Mas sabe o que ele fez?
Ele falou assim, qual que é o preço? O diabo falou assim, tem um preço. A vida de um justo. O diabo falou assim, ninguém é justo. Tudo eles erram, tudo eles pecam. Deus falou, ótimo, eu pago. É justo. É justo porque não tinha pecado e eles deixaram entrar. Agora eu tenho que pôr alguém que diga não ao pecado. Só que é o seguinte, lá embaixo ninguém vai fazer. O pai olha para o filho e diz, filho, essa missão é tua. E Jesus desce para ser a justiça de Deus por mim e por você. Jesus desce para pagar o preço que a gente não conseguiria pagar. O reino de Deus é um reino de justiça, porque a conta está paga. O reino de Deus também é um reino de paz. E aí a gente vai para Filipenses, olha aí o que diz Filipenses 4. Eu vou ler desde o verso 6, põe aí para mim bem rapidinho para enxar. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Agora o 7. E a paz de quem? A paz de quem? Reino de Deus é um reino de paz. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos onde, igreja? Em Cristo Jesus. Deixe seu coração guardado em Cristo. A paz de Deus vai guardar. E como é que eu consigo isso, pastor? Guardando a sua mente e o seu coração com aquilo que é bom. Olha o que diz o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é o quê? Justo. A gente precisa nesse reino de justiça também ser justo. Como é que é ser justo? Como é que eu consigo ser justo? Pensa no que é justo. Para de ficar dando ouvido a quem vive na injustiça, quem vive na mentira, no engano. Para de se alimentar daquilo que é torto, errado, porque aquilo que a gente alimenta é aquilo que a gente vai praticar. Paulo diz, olha, pensem naquilo que é justo. Para você poder praticar a justiça, pensa no que é justo. Nós precisamos ser justiça de Deus aqui na terra. E como é que é a justiça de Deus? Ele mandou perdoar o meu próximo. Pedro foi perguntar, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7? Aí Jesus, não, até 70 vezes 7. Ah, pastor, mas não é justo. Não é justo pela nossa medida, mas pela medida de Deus é. E eu fui criado para ser imagem e semelhança de Deus. Então eu vou viver segundo a justiça de Deus, vou viver segundo a medida de Deus aqui na terra. Está claro até aqui? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, guarda sua mente em Cristo. E a terceira parte desse reino é a alegria. Olha Neemias capítulo 8, vamos lá, Neemias 8. Neemias 8. Disse-lhes mais, ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Generosidade. Quarta, você vai ouvir sobre isso, a importância disso. Um servir e ajudar o outro. Porque esse dia é consagrado a quem? A Deus. Aqui ó, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa. Sabe o que tinha acontecido? Neemias falou, olha, vamos ler a lei, vamos ler a palavra de Deus diante do povo, e chamou lá, e o pessoal começa a ler, e sabe o que o povo faz? O povo começa a chorar. Há muito tempo eles não ouviam a palavra, tempo de cativeiro, tempo de sofrimento, tempo de escravidão, tempo de humilhação, e quando eles começam a ouvir a palavra, por que eles choram? Não é de emoção, não é de alegria, é de arrependimento, porque eles reconhecem que tudo que eles passaram no período de cativeiro foi fruto da desobediência e rebeldia deles. Então a nação começa a chorar, a nação começa a se humilhar e dizer, Deus nos perdoa, a culpa é nossa, a gente sofreu por culpa nossa. E Neemias, movido pelo Espírito de Deus, vendo o quebrantamento do povo, diz, olha, está ótimo, já está bom, não precisam mais se entristecer, vocês já se arrependeram, se quebrantaram, e agora Deus está feliz com arrependimento. Irmãos, Deus não tem prazer em pôr ninguém de castigo. A alegria de Deus é eu e você dizer, Deus, pequei, não quero mais pecar, me ajuda, eu estou arrependido. Deus se alegra e te faz forte para não voltar mais para o pecado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não é a nossa alegria pela carne é a nossa força. Tem gente que entende tudo errado. É a alegria de Deus. Eu alegro o coração de Deus quando eu pratico a justiça. Eu alegro o coração de Deus quando eu digo, venha o teu reino e não o meu. Venha o teu governo, teu temperamento, tua personalidade e não a minha. Eu alegro o coração de Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E é isso que nos faz fortes. Agora eu estou firmado na palavra. Agora, quem me garante não sou eu, é a palavra do meu Deus. Agora, quando eu tento me auto-garantir, eu sou fraco. A alegria de Deus é a minha força. Eu fico na palavra e Ele me fortalece para vencer. Olha, para a gente seguir aqui, quarta lição, Mateus capítulo 18. Vamos lá. Mateus 18.
Deus está falando com alguém hoje aqui? Mateus capítulo 18, versículo 1, está escrito assim, ó. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Gente, isso é fantástico. Nossa Deus, eu queria muito saber quem foi que perguntou. Uma coisa eu sei, se eu estou ali, eu não tinha coragem de fazer essa pergunta. Eu ia estar doido para saber a resposta, não tem aqui falso, doido para saber a resposta. Eu talvez seria aquele que ia falar: Marcelão, vem cá, Marcelão, corre aqui. Ô Marcelão, você que dá uma perguntada para Jesus como é que é no reino dele, disfarçadamente, de uma forma discreta, mas pergunta como é que é no reino dele, quem que é o maior. Eu talvez, no máximo, eu iria incitar, irmão, sou muito tímido de fazer uma pergunta dessa. Senhor, qual que é o benefício de te servir? Eu creio que muitos aqui também seriam assim. Mas glória a Deus que às vezes tem um Marcelão da vida. Obrigado, viu, Marcelão? Tem um Pedro da vida, que vai chegar e fazer a pergunta que a gente não teve coragem de fazer. Quem aqui tem muito a agradecer a Deus porque alguém fez uma pergunta que você não teve coragem? Dá mais um glória a Deus aí. Alguém teve a coragem. Irmão, às vezes é no culto, às vezes é no grupo lá da igreja, não sei o que, alguém faz a pergunta e fala: graças a Deus. Tem gente que está doido para abrir a tal da caixinha da pergunta. Pastor, abre a caixinha da pergunta. Mas o fato é que um discípulo foi lá perguntar: quem é o maior no reino? Esse discípulo fez mais ou menos o que a mãe de Tiago e João fez. A mãe deles foi lá e perguntou, pediu, não foi a pergunta, foi um pedido: Senhor, permita que os meus filhos se assentem no teu reino, um à direita e outro à esquerda. Gente, é que Jesus foi objetivo ali, né? Para responder para ela. Imagina se Jesus fala assim: mas quem que você quer à direita, quem que você quer à esquerda? Porque ia colocar lá em maus lençóis. Quem está na posição melhor aí dos filhos? Mas Jesus disse assim: olha, o meu reino não é desse jeito que vocês estão pensando. Primeiro que o pai que decide quem vai sentar onde. E segundo, olha Jesus mostrando submissão, honra ao pai, honra à autoridade. Jesus diz assim: primeiro é o pai que decide. Segundo, que quem quiser no meu reino ser o primeiro, ser o maior, sirva a quem? A todos. Quem mais servir, maior será. Quanto mais eu servir, mais tem para mim no reino. Quem está entendendo? Quando perguntou aqui um discípulo para Jesus quem é o maior no reino dos céus, a resposta de Jesus vem no verso 2. Jesus, chamando uma criança, um menino, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças. Peraí, para quem que Jesus estava falando mesmo? Quem foi que perguntou, gente? Discípulo. Pastor, tem uma pergunta, imagina, chega aqui o irmão Luiz pergunta: pastor, tem uma pergunta, como é que eu faço isso aqui? Bom, irmão Luiz, quando vocês se converterem, sair da igreja. Você viu o que o pastor falou? Na frente de todo mundo que eu não sou convertido. Tudo só porque eu fiz uma pergunta. Ele ficou bravinho com a pergunta que eu fiz, eu já sei. Ele ficou bravinho. A gente vê como a gente é imaturo. A gente se dói por coisa pequena. A resposta de Jesus é rasgada. Quando vocês se converterem, vocês nem são convertidos ainda. Vocês estão no processo, irmão, eu estou no processo. Jesus, ajuda-me. Quem mais está no processo aí? Eu estou no processo, eu preciso melhorar. Graças a Deus, eu sou muito melhor do que eu era, mas ainda não sou tão bom quanto gostaria. Eu estou no caminho. Mais alguém está no caminho? Jesus diz que quando vocês se converterem, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A quarta lição, põe aí para mim, por favor, a quarta lição. Alguém aqui quer o reino de glória? Só que a gente já aprendeu semana passada que o reino da graça é como um passaporte que nos leva ao reino da glória. Quem não se abre ao reino da graça, quem não se sujeita ao reino da graça, não acessa o reino da glória. Isso está claro? Agora, como é que eu faço para ir para lá? Uma das coisas mais importantes nisso aí, além da fé, é humildade. Olha aqui, esse para mim é um dos principais tópicos dessa mensagem de hoje. Reino da graça é um reino de humildade e favor, porque ele fez um favor para quem não merecia. A graça, esse favor imerecido, é um reino de humildade. Por que, pastor, um reino de humildade? Jesus pega uma criança e diz: se vocês não forem humildes como uma criança, a criança chega e fala assim: eu quero isso. Aí você fala para ela assim: tá, você sabe fazer tal coisa? Não, não sei. Irmão, uma das coisas mais difíceis, à medida que a gente vai crescendo, e dependendo do meio que a gente está, uma das coisas mais difíceis que a gente tem é dizer eu não sei.
a gente quer saber tudo. Ô geração chata que sabe tudo. Eu estou anunciando um culto que vai ter quarta-feira e vamos falar de um tema. Tem gente que não frequenta a igreja, que não congrega, não sabe nada, não sabe o que vai ser pregado e já está dizendo, isso aí vai ser porque a cultura é que vão querer não sei o que, doutrina de lei e vai não sei o que. Desculpa, eu não sabia que eu estava falando com Deus em pessoa, que é onisciente, já sabe até o que vai acontecer. Nem eu sei e a pessoa já sabe. Quem conhece gente assim, diga eu conheço. Ei, menos eu sei e mais eu quero aprender. Lembra do jovem lunático, jovem hidrópico, que era lançado no fogo e na água, possesso por uma legião de demônios, e que os discípulos de Jesus não conseguiram libertar? Quem lembra dessa passagem? Dá um glória a Deus. Quando Jesus chega, o pai daquela criança, cheio de sabedoria, cheio de eu sei, ele olha para Jesus e diz assim, meu filho está sofrendo isso, aquilo, outro, e o diabo lança no fogo, lança na água, e ele espuma, e range, e sofre. Eu trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam fazer nada. Em outras palavras, nas entrelinhas, a culpa é dos teus discípulos. Eu já sei por que meu filho continua assim. Se você estivesse aqui, talvez teria resolvido, mas por causa dos teus discípulos. Aí Jesus fala assim, desde quando isso acontece? Aí o pai vai lembrar da infância, aí não se sabe o que ele lembrou, diz desde que ele era pequeno, e às vezes apanha, lança no fogo, na água e tal. Aí aquele homem que quebranta todo, talvez tenha lembrado de alguma coisa na infância do garoto, há uma culpa, uma dúvida, um medo, uma insegurança, e ele olha e fala assim, ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha falta de fé. Se o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho, ajuda a minha incredulidade. Agora ele não está falando dos discípulos de Jesus, ele está falando de si mesmo. A gente precisa ser mais assim, eu preciso aprender, eu preciso de ajuda. Alguém pode dizer, diga eu, só quem tem coragem, esse reino é reino de humildade, diga eu preciso aprender, eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar. Nem sempre eu sei as coisas, nem sempre você sabe, e reconhecer isso é libertador. Às vezes o Israelzinho agora está numa fase, porque ele fala tanta coisa, irmão, umas 17 línguas ele fala, eu que não aprendi as línguas dele, mas ele fala várias línguas, todas estranhas para mim. Aí de vez em quando ele fala uma que eu compreendo, aí ele fala sapo em casa, aí quando está na frente dos outros, todo pai e mãe quer fazer o quê? Pai Israel, fala sapo. Irmãos, ele fala aquele monte de língua estranha e não fala sapo, e a gente fica com raiva, porque a gente quer mostrar, o meu filho sabe, o meu filho aprendeu a falar sapo, o meu filho aprendeu a imitar o porco, ele faz roink, roink. E aí eu quero mostrar para todo mundo, mas quando eu vou mostrar para todo mundo, ele me faz passar vergonha, ele sai correndo e não fala nada. Sabe por quê? Porque ele é criança, ele está leve. O reino de Deus é para gente que está leve. Eu estou aqui aprendendo com o papai, eu estou de leve, eu estou aprendendo com o papai, eu não vou carregar um fardo sobre mim de ter que saber tudo, de ter resposta para tudo. Eu estou caminhando e aprendendo todos os dias com o papai. Sabe por quê? O meu Jesus me ensinou isso. Mateus 11:28, põe para mim, Mateus 11:28, bem rapidinho. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? É Jesus falando, aprendei de mim que sou manso e o que, igreja? Humilde e encontrareis o que? Descanso para a vossa alma. Tem gente que vive atormentado, perturbado, tenso, cansado, estressado, porque não encontra descanso, porque não tem paz, quer saber tudo, acha que sabe tudo. Não, seja humilde, e junto com a humildade vem de bônus no pacote paz, descanso para a sua alma. Eu não estou falando sobre comodismo, eu não sei e não quero aprender, eu não sei e não estou nem aí. Também é comum a gente dizer assim, eu tinha que ter aprendido isso quando era criança, agora não aprende mais. Eu sou burro velho. Você já ouviu alguém dizer assim? Jesus disse que você tem que ser igual a criança, para de falar que você é burro velho. Você pode aprender. Pastor, eu tenho o sonho de aprender uma nova língua, aprenda. Amém. Olha quanta gente querendo. É que todo mundo aqui fala 3, 4, não quer mais falar, tem muitas já. Pastor, eu já falo tantas línguas que eu me confundo, tem hora.
Agora vocês estão entendendo o mistério, né? Irmão, vamos largar a preguiça e vamos aprender. Amém. Se tivesse vendedor de curso aqui de inglês agora, ia se dar bem. Final, fazia um pacote aprendiz humilde, com bônus para a Igreja Família de Cristo. Arrebentou. Se tiver algum online aí, manda uma mensagem para mim, vamos ver a comissão e de repente eu faço propaganda. Brincadeira. Aprenda como a criança é curiosa, a criança quer aprender, a criança está aberta, a criança você leva, deixa Jesus te conduzir. E aprenda com Ele que é manso e humilde de coração. O reino de Deus trata esse reino da graça de humildade, trata desse favor, daquilo que a gente reconhece que está aprendendo. E volto a dizer, a mensagem que eu ministrei numa quarta profética desse mês, ouça aquela mensagem, eu falei de Romanos 12, que fala sobre a nossa necessidade de continuar aprendendo, que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas devemos ser transformados pela renovação do entendimento. Gente engessada não prova o reino de Deus. Engessado, eu sou assim, é meu jeito. Não, seja flexível, seja aberto ao reino e ao governo de Deus. Está claro até aqui? Quinta lição, Mateus 19, vamos lá, está pertinho, a gente estava no 11, vai para o 19. Mateus 19, quinta lição, para a gente finalizar. A última é a sexta, estamos chegando lá. Verso 26, Mateus 19, versículo 26, deixa eu virar aqui a minha página. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Jesus está falando sobre salvação, quem pode se salvar, quem não pode, os discípulos preocupados, porque um rico apegado à riqueza não é salvo e tal. Aí o verso 27, então Pedro, glória a Deus pela vida dele, olha que fantástica a pergunta do Pedro, mais uma que eu não teria coragem, mas ele teve, ainda bem, graças a Deus. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Gente, você consegue imaginar, você consegue se imaginar? Você vai lá e fala: Jesus, deixa eu fazer uma pergunta, eu estou te seguindo, já tem 1 ano, 6 meses, 2 anos, eu larguei tudo. O Senhor não explicou ainda bem quais serão meus benefícios. Qual que é a proposta? Eu só falo assim: vem e me segue. Eu vim me seguir. Realmente eu tenho provado experiências maravilhosas, mas eu quero saber qual que é o plano de carreira. Aposentadoria. Como é que é isso aí? A gente recebe aqui, recebe no céu. Pedro foi o cara. Olha que pergunta corajosíssima. Eu jamais teria coragem de perguntar isso. Não, meu Deus do céu. Eu ficava ali: ai Deus, tomara que Jesus fale para a gente de alguma coisa boa que está por vir. O Pedro já foi e perguntou: e aí? Qual que é a recompensa? Olha a resposta de Jesus. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, quer dizer, na volta dele, no reino de glória, na regeneração, o Filho do Homem se assenta, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, no trono da sua, também vos assentareis sobre o quê? Guarda isso aqui, sobre o quê? 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E o verso 29, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do teu nome, do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará o quê? A vida eterna. A quinta lição trata do reino de glória. Põe para mim a quinta lição. A grande promessa. Jesus responde a Pedro, falando da grande promessa. Qual é a grande promessa? Vocês vão receber um reino glorioso, vocês vão se assentar, vocês 12, olha, os 12 que foram meus discípulos, que a gente sabe que depois o Judas cai fora, mas vai ser levantado 12º, tem o Matias, que é escolhido entre os discípulos, tem o Paulo, que é reconhecido biblicamente como um grande apóstolo, mas o fato é que Jesus diz: vocês vão se assentar sobre 12 tronos, sobre 12 assentos de glória junto comigo no reino da glória. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem me serve, quem permanece no reino da graça até a chegada, aprendendo com humildade, crescendo até a chegada do reino da glória, esses também reinarão em glória comigo.
Irmãos, nós vamos reinar em glória com Jesus, presta atenção nisso. O sofrimento vai acabar, a dor vai acabar, a tristeza, a decepção, traição, mentira, engano, competição vai acabar, e nós vamos reinar em glória com Jesus. Vamos reinar em glória com Ele. Ele prometeu. Quando ele fala sobre deixar pai, mãe, filho, ele não está falando sobre abandonar a família, pelo amor de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? O pai diz, negue a Deus. O filho diz, não nego. A mulher diz, deixa de servir a Deus. O marido diz, não deixo de servir a Deus. É disso. Perceba que ele também, Jesus fala, quem deixar casas no plural. Ele não fala casa, não é a sua. Casas no plural. O que é isso aí? Jesus está dizendo assim, quem me segue, você tem a sua casa, mas você tem uma casa no campo de passeio, de lazer. Mas você não vira cabeça por causa dessa casa. Porque tem gente que quando é abençoado e recebe alguma coisa, vira cabeça e larga de servir a Deus. Você vai desfrutar daquilo que Deus te deu, glória a Deus. Mas você continua servindo a Deus. Porque tem gente, irmão, que sabe quando aquela coisa que fica... Deus te deu bens. Tem casas de aluguel, de renda. Mas você não vai deixar de servir a Deus e nem negar Jesus pela riqueza que Ele coloca na tua vida. Você vai pegar essa riqueza e vai dizer, é para servir minha família, é para servir o reino de Deus, é para a glória de Deus. É disso. Jesus está dizendo sobre esse nível de renúncia, é não se apegar a essas coisas, está claro? Não seja apegado. Agora a gente erra muitas vezes, não reconhecendo esse reino. E aí Mateus 22, 29, põe para mim Mateus 22, 29. Olha que Jesus, domingo passado eu comentei isso, mas hoje eu quero ler. Cadê? Travou aí? Telão à noite está meio... E é o Rogerinho que está lá, gente, por isso que eu estou falando, fique em paz que é com meu filho. De manhã estava acordado o pessoal lá, agora está meio... Jesus, porém, respondendo, disse para todos, errais não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o quê? O poder de Deus. A gente fica pensando, o que eu vou perder, o que eu vou ganhar, como é que é? A gente acha que sabe tudo, e Jesus diz assim, olha, vocês não sabem tudo, e erram, por falta de conhecimento da palavra, e por falta de conhecimento do poder, mas quem me serve vai receber a capacidade de olhar para mim, me conhecer, e também vai receber poder. Irmãos, hoje, mais um pouquinho da Bíblia, está sendo aberta aos nossos olhos, está sendo descortinada aos nossos olhos, e mais poder de Deus pela palavra está sendo liberado, sobre nós e sobre a nossa casa. Quando Jesus diz que a gente erra por falta de conhecimento da palavra e do poder de Deus, olha o que Davi diz no Salmo 62, versículo 11, coloca aí direto já. Agora, você viu? Foi só dar o nome, Rogerinho, aí ele falou, agora na transmissão todo mundo sabe que sou eu. Acelerou o processo. Eu já sei, já conheço meu filho. Uma coisa disse quem? Deus, duas vezes a ouvir que o poder pertence a quem? Sabe quem falou isso? Davi. Davi foi um bom rei. Foi um bom rei, gente. O melhor rei de Israel. Davi foi um bom guerreiro. Sim. Foi um bom estrategista. Sim. Davi entendia, presta atenção nisso, da sua própria força, do seu poder. Eu conheço o meu exército, eu sei da capacidade que eu tenho para guerrear e da capacidade do meu exército. Ok? Davi também conhecia a capacidade dos exércitos inimigos, ele estudava isso, ele procurava saber, então ele conhecia quem estava atacando a ele. A Bíblia não diz quando foi, como foi, mas a Bíblia diz que Davi ouviu de Deus duas vezes. Talvez Davi tenha ido dizer, Deus, olha o tamanho do meu exército, a gente é forte, a gente arrebenta isso aqui. E Deus diz, Davi, o poder pertence a mim, se eu não der poder a vocês, vocês não arrebentam ninguém. Nós estamos aqui só viajando na Escritura, está entendendo? Como Davi pode ter chegado diante de Deus e dito assim, Deus, o negócio é o seguinte, esse inimigo é muito forte, olha o tamanho do exército deles, a gente é forte, mas a gente não dá conta, é 10 caras para um meu, são 20 para um, Deus, é complicado, o exército inimigo, eles têm muita estratégia, eles têm muita capacidade, têm um poder bélico forte, armas de guerra, a gente não consegue. Deus diz, Davi, pode ir que eu sou com vocês, o poder pertence a mim. Presta atenção, que quando o seu ego tentar inflar, baixa a bola e seja humilde e reconheça, o poder pertence a...
Agora, quando você estiver com medo, os inimigos te cercando, o mundo querendo destruir você, as situações difíceis batendo na sua porta, pânico, pavor, se lembre que o poder pertence a... Alguém quer ser abençoado essa noite, agora? Só quem quer ser abençoado, feche seus olhos e por 10 segundos, pensa nos seus piores inimigos de hoje, os maiores problemas da sua vida agora. Pode pensar, sem medo, pode pensar. Seus maiores temores, maiores desafios, maiores lutas que você está enfrentando, maiores. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ao ouvir: o poder pertence a Deus. Se você crê nisso, diga: o meu Deus. Diga: o meu Deus é muito maior e mais poderoso do que todos esses inimigos, e Ele está comigo para me dar vitória, em nome de Jesus. Lembra disso, o poder pertence a Deus. Essa doença, esse trauma, essa tragédia não é maior do que o poder de Deus. Tá bom até aqui? Quer fechar com chave de ouro? Apocalipse 4, vamos lá. Nessa hora de manhã teve gente que não aguentou. Teve gente que chorou, teve gente que gritou, teve gente que já estava chorando. Irmão, Deus está derramando glória aqui. Que ambiente que Deus nos deu no dia de hoje. Que ambiente, tanto de manhã quanto à noite. Você está percebendo esse ambiente aí? Vai dando glória, me ajuda aí. Não deixa eu carregar tudo isso sozinho não, irmão. Vocês precisam ajudar os pregadores daqui. Sabe, sempre que alguém estiver pregando, vai dando glória, vai dando aleluia. Ajuda, eu pregando, o Marcelão pregando, a Jennifer pregando, a Ananias pregando, o Júnior pregando, pastora Vanessa, pastor Jorge pregando, pastora Angélica, o Zé Paulo, o Tiago, o Leandro. Ajuda, vai dando glória, vai envolvendo com a presença de Deus e deixa o Espírito de Deus fluir, tocar vidas aqui. Apocalipse 4, a 6ª lição, e a gente encerra. Até porque vocês não estão aguentando mais me ouvir. Ainda bem que não saiu nenhum amém. Graças a Deus. Apocalipse 4. Apocalipse 4, verso 4 também. Diz assim, ó: e ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 o quê? Anciãos, vestidos de vestidos o quê? Brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas do quê? Os 24 anciãos coroados estavam assentados sobre 24 tronos. Quem são esses 24 anciãos que João vê na revelação do Apocalipse? Alguns poucos historiadores estudiosos defendem que seriam anjos. Mas essa tese, a maioria vai refutar, e eu também. Por alguns motivos. Porque não há promessa para anjo reinar em glória. Anjo vai sempre adorar, mas há promessa para homens reinarem com Cristo em glória. E várias outras que eu não vou estender aqui, porque senão a gente sai do foco, mas vou dar só essa. Segunda, vou falar mais uma só. Fala de anciãos. E anjos não são anciãos. Quem então são? A maioria dos estudiosos e pesquisadores defendem algo que eu também concordo com toda essa linha, e tem muita gente que pensa assim. Eles representam, eles são, na figura, os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel, representando a aliança de Deus no Velho Testamento. Os 12 patriarcas. E os outros 12 anciãos? Os 12 apóstolos. Lembra que eles ouviram a promessa de Jesus? Dos 12 tronos, mais uma razão para entender que não são anjos. Os 12 apóstolos, representando a nova aliança, essa que alcança Rogério e para reinar com Cristo eternamente. Os 24 anciãos estão coroados, os 24 anciãos representando a velha e a nova aliança. A velha aliança, os patriarcas das tribos, as 12 tribos, e a nova aliança, a igreja de Jesus que chega até nós hoje aqui, estão todos como? Coroa. Te faz pensar em quê quando fala coroa? Vai lá, rápido. Rei, autoridade, alguém falou, o que mais?
Quem falou poder? Irmã Clésia, esse sotaque, e a irmã Natália. Poder. Lembra que a gente acabou de falar que o poder pertence a Deus? Sabe o que Deus fez? Eu estou dando poder a vocês, estou coroando vocês. Coroa também fala de riqueza, de nobreza, de autoridade, de governo. E está dizendo que é uma promessa para nós. Venha o teu reino e Ele vai nos levar a reinar com Ele. Ele está nos coroando com Ele, do reino da graça, com humildade, com fé e humildade, nós somos conduzidos ao reino da glória, e no reino da glória somos coroados. Eu não vou ser mendigo lá, eu vou ser coroado lá. Coroado, irmão, Deus está derramando glória, está colocando brasa viva na tua cabeça. Mas sabe o que é mais lindo? É o que vem agora. Ah, Jesus, olha o verso 9, versículo 9, e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, ainda estou no capítulo 4, tá? Eu só corri aqui com os versículos, os 24 anciãos, lembram? Representando a velha aliança e a nova, os patriarcas, as 12 tribos e a igreja, inclusive os gentios, nós, os 24 anciãos, olha aqui, Jesus, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. Ah, irmão, quando a gente encontra Jesus face a face, a gente desce do nosso eu, não dá para ficar de pé diante dele, ego, orgulho, não fica de pé diante da majestade de Jesus. O encontro com Jesus desarma a gente, transforma a gente, lança a tua coroa, lança o ego fora, lança o mundo, o pecado, a murmuração, põe tudo isso aos pés de Jesus hoje, no melhor momento da vida deles. Eles pegaram suas coroas, eles dobraram os joelhos e lançaram as coroas aos pés de Jesus. A igreja continua, e eu já falei e vou dizer de novo, a igreja continua sendo um lugar de entrega. Eu tenho que vir para o altar e entregar. A igreja não pode ser conhecida como sanguessuga, eu vim só receber, eu vim bater meu cartão. Não é, aqui não é lugar de bater cartão, não é lugar de cumprir obrigação, aqui é lugar de se entregar ao reino, se entregar ao governo, se entregar à vida de Deus. E quanto mais coroado você for, quanto mais lindo você se tornar, quanto mais cheio de poder, quanto mais rico, quanto mais abençoado, mais você dobra o joelho, se prostra, pega a coroa e diz: Jesus, é tua, é por tua causa, Jesus. Se não fosse o Senhor, não estaria aqui, Jesus. O que eles diziam? Se prostravam dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Nós recebemos, o Senhor nos deu, mas a gente não é digno, a gente recebeu pelo reino da graça. Agora no reino da glória a gente é humilde a ponto de dizer: a glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu. Deus quer exaltar, Deus quer levantar pessoas que têm coragem de dobrar o joelho. Deus não quer te dar uma coisa que você não tenha coragem de devolver para Ele. Entrega tudo para Ele, que Ele tem mais para você. E honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Eu só estou hoje aqui, vivo, podendo entregar uma palavra. Não é porque eu sou bom, eu já fiz muita bobagem na vida. Eu já errei muito antes de conhecer Jesus e mesmo depois. Mas Ele foi misericordioso. Ele foi tão bom e tem sido tão bom para mim que eu não mereço. Então não dá para chegar diante dEle e dar carteirada. Deus, eu não sou, o Senhor é. Não é meu mérito, não é minha coroa, ela é tua, foi o Senhor que me deu. Eu não vou deixar o mundo tomar. A Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. Eu não vou deixar o mundo, a carnalidade, a concupiscência da carne, a ganância, a prostituição, qualquer coisa tomar a minha coroa. Não, eu vou segurar firme. Mas quando eu estiver diante de Jesus, aí eu já não seguro, eu entrego. Porque o lugar mais alto que eu consigo estar é aos pés do meu Salvador, é aos pés do meu Redentor. Ele está vivo, e hoje eu e você podemos nos render e dizer: digno és de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder para sempre. Reina sobre a minha vida, Senhor, eu te amo. Alguém pode aplaudir, dar glória a Deus? Aplaude e dê glória a Ele.